Então, nesse processo de construção de uma linguagem formal, né, a chamada Begriffsschrift, Begriff em alemão é conceito, Schrift é escrita, né, então é normalmente traduzido como escrita conceitual ou notação conceitual, 1879. Coloquem isso na cabeça de vocês como sendo a data da publicação do trabalho de Frege, mas Frege trouxe uma série de inovações. Quer dizer, outros filósofos, além de Frege, já tinham se preocupado com a criação de uma linguagem formal, um sistema de símbolos formalizado, né, uma linguagem formalizada para a representação de raciocínios lógicos e aritméticos. Né? Mas a primeira que foi, digamos assim, tinha esse grau de sofisticação e esse grau de precisão foi a linguagem de Frege. Por isso, Frege é considerado, pela a cultura popular, chama Frege do pai da lógica contemporânea, né? O criador da lógica contemporânea. Ele não era o único, evidentemente que não era a única pessoa interessada em lógica, não era o único matemático interessado em lógica, não era o único matemático alemão, tinha outros grandes matemáticos alemães, por exemplo, David Hilbert, né? E outros matemáticos fora da Alemanha, Bertrand Russell, por exemplo, ou Giuseppe Peano, na Itália, eram todos contemporâneos de Frege, todos grandes matemáticos contemporâneos de Frege, preocupados também na criação de uma linguagem para representar, né, raciocínios matemáticos e representar raciocínios lógicos. Tá? Só que nenhum deles se deu conta, ou nenhum deles sentiu de maneira tão fortemente a necessidade de entender a essência da linguagem, que era aquela linguagem que ele estava criando. Né? Nenhum deles sentiu de maneira tão forte a necessidade de fazer uma teoria geral do significado das expressões que entravam naquela linguagem simbólica. Falar linguagem simbólica é uma coisa um pouco redundante. Né? O que eu quero dizer com linguagem simbólica, toda linguagem é simbólica, evidentemente. Linguagem é um sistema de símbolos, né, contendo significados. O que eu quero dizer com linguagem simbólica é que são símbolos artificiais introduzidos para representar raciocínios lógicos. Tá? Então, desculpem a redundância, mas é isso que eu quero dizer com a linguagem formal, linguagem simbólica formal. Então, o Frege, como nenhum outro, sentiu essa necessidade de dar uma teoria geral sobre a natureza do significado daquelas expressões envolvidas, não apenas... Ele estava prestando atenção principalmente naquela linguagem formal que ele estava introduzindo, né? Que depois de Frege todo mundo mais ou menos passou a fazer lógica da mesma maneira, através de uma linguagem formal. Não era assim na época de Aristóteles, por exemplo. Né? Então, os silogismos de Aristóteles, ou os raciocínios que Kant expressava no século XVIII, eram normalmente na linguagem natural. Né? Quando você lê Aristóteles, ele está falando, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, são expressões na linguagem natural. Em Frege não é mais assim. Em Frege nós temos uma linguagem artificial, tá? Que até hoje nós fazemos as coisas em lógica dessa maneira. Quando você faz um curso de lógica, lógica elementar, primeira coisa que você faz é a construção de uma linguagem artificial para representar raciocínios lógicos e representar propriedades, relações lógicas, validade, consistência e etc. Tá? Essa tradição começou com Frege, né? E com Frege, pela primeira vez, nós tivemos a introdução dessas expressões especiais que são os chamados quantificadores, né? Que hoje nós chamamos de quantificadores. Então, para todo o algum, quantificador universal, quantificador existencial, que você também aprende a manipular num curso de lógica elementar, o primeiro que se preocupou em representar na linguagem quantificadores, da forma sofisticada como nós usamos, foi Frege. Tá? Então, por isso ele é considerado o pai da lógica contemporânea. Né? Muita gente fez lógica antes de Frege, mas não com esse grau de sofisticação, não com esse grau de clareza, tá certo? E não com a introdução dos quantificadores, que são uma ferramenta brutalmente boa para se fazer tudo, não só na lógica, mas na filosofia. Tá? Tem vários parênteses aqui que eu estou abrindo, mas eu vou tentar ir fechando todos eles, tá certo? É que normalmente quando eu falo de Frege eu me empolgo porque é um dos meus grandes heróis filosóficos. Tá?
Mas, como eu disse, nenhum outro grande lógico, nenhum outro grande... Normalmente, nessa época, a maioria das pessoas que estavam fazendo lógica seriamente eram matemáticos, porque foi aí que o calo apertou. O calo veio começou a doer vindo da matemática, porque na matemática eles precisavam ter um rigor maior nos raciocínios para entender, por exemplo, o que constitui uma prova matemática, por oposição a simplesmente uma argumentação que não é uma prova, né? Então, a pressão para clarificação, para precisificação dos raciocínios, a pressão maior veio da matemática. Por isso, os grandes lógicos do final do século XIX eram quase todos matemáticos. No século XX não é mais assim, né? No século XX, os grandes lógicos somos nós, filósofos, né? Mas no século XIX a pressão veio do lado dos matemáticos, do lado da matemática, né? E Frege não era uma exceção, mas nenhum outro grande lógico matemático no final do século XX sentiu de maneira tão forte a necessidade de parar e falar um pouquinho sobre a linguagem, sobre o significado, em particular sobre o significado dos nomes, né? Dos nomes próprios, tá certo? E isso ficou muito, quer dizer, eu falei para vocês que em 1879 Frege publicou a Begriffsschrift, que é a notação conceitual, a linguagem conceitual, né? Em 1884 ele publicou um outro livro que também é um clássico muito grande, que é o chamado Os Fundamentos da Aritmética, né? Die Grundlagen der Arithmetik, que é uma investigação menos lógica e muito mais histórico-filosófica, né? Avaliando ou inspecionando as várias visões que havia na época sobre a aritmética, né? E esculhambando com todas elas para no final dizer, o único que sabe exatamente o que é aritmética, qual a fonte epistêmica da aritmética, sou eu, Frege, e eu estou descobrindo isso e vou mostrar para vocês, né? Mas isso 1884, 1892, Frege publicou um ensaio que é especificamente direcionado para a linguagem, que se tornou o maior clássico da filosofia da linguagem, pelo menos dentro de uma certa tradição, né? Que é o ensaio chamado Sobre o Sentido e a Referência. Quer dizer, a tradução, né? O ensaio foi publicado em alemão, Über Sinn und Bedeutung, né? Über, em alemão, significa sobre, né? Sobre. Sinn é normalmente traduzido, Sinn, S-I-N-N, normalmente traduzido como sentido, e Bedeutung é normalmente traduzido, né, no inglês como reference e no português como referência. Alguns preferem não traduzir como referência, e sim como significado. Então algumas traduções são sobre o sentido e a referência, outras traduções são sobre o sentido e o significado. Eu prefiro a tradução a referência porque ela dá uma noção mais clara da semântica, né? Porque significado tem duas conotações no português, como tem em alemão, a palavra Bedeutung em alemão tem duas conotações. Uma conotação é a conotação realmente daquilo que é significado por uma palavra, tá? Então, livro significa uma coisa desse tipo aqui, tá? Agora, a palavra significado tem outra conotação, que é a conotação de importância, né? Então, o significado da vida, né? Receber esse título significa muito para mim, quer dizer, tem muita importância, tá? Que afeta muito meu lado emocional, etc, né? Então, o significado tem essas duas conotações, assim como Bedeutung no alemão tem essas duas conotações. Agora, o que Frege, a parte mais importante, o que Frege queria com a palavra Bedeutung é a conotação semântica. Ele queria falar de que tipo de significado linguístico as expressões têm. Tá? Esse era o alvo principal dele, tá certo? Então, quando vocês escutam falar de Frege, ou da teoria da semântica fregiana, ou da teoria clássica fregiana, etc., etc., normalmente vocês vão escutar Frege associado com esse binômio. A semântica de sentido e referência. Né? E que foi exatamente nesse ensaio de 1892 que eu recomendo todo mundo que leia. Tem o link no blog para você ler o livro. Essa tradução em português está bem feita, né? Em alemão, quem souber alemão, tente ler em alemão, que é muito bonito, o texto é muito bonito. Além de um grande filósofo, Frege é um grande escritor, né?
escreve com uma elegância impressionante. Tá? Ah, Nesse texto, Frege introduziu a ideia de que expressões da linguagem, em particular nomes próprios, nome próprio é onde a coisa é mais dramática, é onde chama mais a nossa atenção. Tá? Mas que expressões da linguagem de maneira geral, mas em particular os nomes próprios, não têm um único significado. Tá? Na verdade, eles têm dois tipos de significados. Tá? Quer dizer, cada nome próprio ele caminha assim significando duas coisas. E não é aqui, eu não estou falando de significado no sentido de significado linguístico e importância que ele tem para mim. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando de dois tipos de significado, vocês vão entender daqui a pouquinho. Tá? Um tipo de significado é a coisa no mundo que a palavra designa. Tá? Então, o termo, o nome próprio Marco Rufino, um significado desse nome próprio é esse indivíduo que está aqui falando sem parar com vocês. É essa coisa que está aqui. Tá? Esse é um tipo de significado. Esse significado, Frege chamou de, em alemão, Bedeutung, ou referência. A referência do nome, digamos assim, é a entidade no mundo para a qual o nome está apontando. Tá certo? Então, se você pensar, falamos há 20 minutos atrás, que a função de um nome próprio, ou a função primordial de um nome próprio, eles são introduzidos basicamente para estarem para um objeto em particular. Então, esse objeto particular, para o qual cada nome próprio está, é a referência do nome. Acabou aí? Não, não acabou. Exatamente o ensaio de Frege sobre o sentido da referência era para mostrar que, além da referência, nós temos que reconhecer um outro tipo de significado, que não é simplesmente a importância no sentido emocional. Tá? O nome próprio, Marco Rufino, aqui está a referência dele e ele tem um significado emocional para minha mãe, para meus avós, etc. Não, não é isso. Não é o significado emocional.